Nós temos a grata satisfação de receber a cooperação do nosso querido pastor Elienay Cabral. Está aqui servo de Deus, nós já o conhecemos há algum tempo, temos nos visto aí em alguns trabalhos nas nossas escolas bíblicas, e nesta noite, pastor Elienay Cabral, ele está pregando nesses dias aí sem parar. Depois certamente ele está vindo de seminários, está vindo hoje pela manhã. Ele esteve no nosso setor em Guarulhos, cooperando com o nosso vice-presidente no encerramento do trimestre da nossa escola dominical. E agora à noite o nosso vice-presidente indicou, e de manhã eu fui consultado e diz: olha, isto é mais do que um presente para nós neste dia. Que o pastor Elienay, meus irmãos, é uma alegria muito grande receber este homem de Deus. Eu vou apresentá-lo depois. O pastor Roberval vai introduzi-lo para a ministração da palavra de Deus e vai falar mais alguma coisa sobre ele na nossa escola bíblica dominical. Ele está acompanhado do pastor Edgar, que veio com ele, também ali do setor de Guarulhos. A esposa, onde está a esposa do pastor? Irmã Vasti, está ali. Irmã Vasti, tem um lugarzinho para a senhora aqui, junto com as nossas irmãs, e é uma alegria muito grande receber esses amados irmãos conosco nesta noite. Os irmãos estão felizes como eu e querem manifestar esta alegria, dizendo a eles: sois bem-vindos em nome de Jesus. Podem repetir? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Também, meus irmãos, com muita alegria está conosco o pastor Paulo Ramos. Pastor Paulo Ramos, que é o sogro do meu filho. Ele é o pai daquela preletora de hoje pela manhã, que os irmãos aplaudiram. Não tinham aplaudido ninguém, mas quando eu disse que isso aí intriga da oposição, é coisa das mulheres. Mas como as mulheres se dão muito bem conosco e nós as prestigiamos muito. A Fernanda hoje foi uma das ministradoras da nossa palestra pela manhã, e Deus a usou poderosamente nas suas mãos, e ela foi muito bem naquilo que ela transmitiu ao nosso conhecimento. Está o pastor Paulo Ramos, seu pai, e a sua mãe, irmã Rosimeire, está ali. Por gentileza, irmã Rosimeire, pastor Ramos, pastor Paulo Ramos está aqui, este servo de Deus, que também veio nos prestigiar aqui nesta noite. Irmã Rosimeire, Deus abençoe. Pastor Paulo, vamos também recebê-los no Senhor. Podemos repetir: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não, mas vocês não entenderam. Repetir: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Isto feito, irmãos, eu já disse ao pastor Elienay Cabral que o que era para ser feito já foi feito. A partir de agora, nós queremos aproveitar bem a presença desse servo de Deus e ouvir tudo quanto por Deus, através da instrumentalidade do seu servo, nos for dirigido, nos for concedido nesta noite. Nós vamos ficar em pé, nós vamos fazer mais uma oração. O pastor Roberval vai orar pelo pastor Elienay Cabral, e logo após ele vai introduzi-lo, e ele vai falar alguma coisa sobre ele. Eu não disse quem é o pastor Elienay Cabral. Eu disse muito pouca coisa, mas pastor Elienay Cabral
é uma das colunas em matéria de convenção geral, na área do ensino, na área da teologia. Mas o Roberval vai falar alguma coisa a mais sobre ele depois. Vamos orar, vamos pedir a benção de Deus. Ora aqui, Edgar, você que trouxe o pastor Elienay, apresente ele a Deus agora, e depois o pastor Roberval fará a introdução. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Só quero dizer do privilégio, pastor, que Deus me concedeu hoje, ontem, sexta-feira, de estar andando com o pastor Roberval. Eu acho, com o pastor Elienay Cabral, desculpa. Eu acredito que eu sou, esses dias todos eu estou sendo o melhor piloto do iFood, do Uber, eu não sei. Eu sei que eu estou trazendo esse mestre aqui nessa noite para falar para vocês e com vocês. E tive o privilégio também de estar numa noite, no aniversário do nosso pastor Adelir, um homem que eu levei em alguns lugares para comer peixe lá em Recife. Ele passeava lá em Recife, comia peixe, boa viagem. Pastor Adelir, pastor Edson, pastor Dedé. E hoje Deus me concede essa bênção de estar aqui nesse púlpito com esses homens. É só Deus que faz isso. Se fosse me dada a oportunidade para ler um versículo, eu leria Jó 42:2, que diz assim: eu bem sei que o Senhor tudo podes. Eu não sei o que você pensa nem o que você precisa, mas Ele concede o desejo do seu coração e tudo o que você pensa. Eu bem sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos Ele não pode ser frustrado. Você crê? Fala com Deus nessa noite. Soberano eterno Deus, Altíssimo Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na tua casa mais uma vez nesta noite. Pai, eu quero agora te apresentar o pastor Elienay Cabral, ó Pai, teu servo, teu filho, ó Pai, mestre a qual o Senhor, ó Pai Todo-Poderoso, tem cuidado e tem zelado pela vida dele. Use-o mais uma vez nesta noite como o Senhor tem feito sempre, ó Pai. Abençoa, ó Pai amado, nos ajude, ó Pai. Deus, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e não aquilo que nós queremos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo nesta noite, em nome de Jesus. Em pé como estamos, recebemos aí o pastor Roberval primeiro. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pastor errou o nome do pastor Elienay por Roberval, ele está profetizando para o futuro, tá bom? Irmãos, é muita satisfação para nós termos pastor Elienay. A gente sempre teve vontade de trazer algum comentarista, já conseguimos trazer o pastor Elias Tobaldo, e tínhamos vontade de trazer alguns outros, mas aprove Deus nesta noite que pastor Elienay se dispôs a estar aqui conosco. Pastor Elienay é pastor, conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista das lições da CPAD e membro do Conselho Administrativo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Autor dos livros Comentário Bíblico de Efésios, Mordomia Cristã, Defesa do Apostolado de Paulo, Estudo na Segunda Carta aos Coríntios, Comentário Bíblico de Romanos, A Síndrome do Canto do Galo, Josué, um líder que faz diferença, Parábola de Jesus e o Pregador Eficaz. Entre as suas obras estão esses livros, que são de autoria do nosso pastor, mas sobretudo é um servo de Deus que muito tem dedicado sua vida para ensinar a palavra do Senhor. Nós temos tido o privilégio de participar de alguns congressos de escola dominical e sempre é muito bom ouvir o pastor Elienay Cabral. Nesses lugares normalmente a gente tem que fazer inscrição e a palestra dele é sempre uma das mais concorridas, quase se a gente não corre, não consegue nem ouvi-lo. Mas nós louvamos a Deus que hoje teremos o privilégio. Também ele é consultor teológico da CGADB. Então, além de estas qualificações que certamente enobrece o nosso pastor, mas sobretudo sabemos da sua
humildade como servo do Senhor, e aí temos a certeza de que Deus, nesta noite, falará aos nossos corações através da instrumentalidade do nosso pastor. Antes que nós devolvamos o tempo ao nosso pastor, nesta manhã nós tivemos aqui a nossa terceira escola bíblica unificada, quando nós fizemos o encerramento do trabalho sobre a família. Tivemos aqui uma mesa de debates, e vai passar aí rapidamente o que foi a nossa manhã. Nós contamos aqui na nossa escola dominical nesta manhã com mais de 1.100 irmãos aqui do nosso setor. Nossa escola dominical hoje foi uma escola de mais de 1.000 alunos, e contamos com a presença dos nossos palestrantes, eu e mais 3 irmãos, e dentre eles a Fernanda, que já foi citada. A Fernanda fez o sucesso da nossa mesa, viu, irmão? Se a gente não tivesse falado nada, bastava a Fernanda e o Ivan. Viu, Ivan? Você também não ficou fora, não. Você representou bem os homens. Tá certo? Pastor Ivan. Então aí está a mostra, e já reforçamos os irmãos para estarem conosco na última escola bíblica unificada do ano, que será no dia 17 de setembro, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Nossa comemoração, essa data agora faz parte do calendário oficial da igreja aqui em São Miguel, e nós estaremos aqui reunidos na nossa última escola unificada do ano. Este aí foi o nosso trabalho nesta manhã. Agradeço aos meninos que conseguiram fazer esta demonstração. E você que não veio, venha para a nossa escola dominical a partir do próximo domingo, em setembro esteja conosco. Pastor Helena. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Eu quero começar dizendo apenas uma frase: não sei o que seria de mim se não fosse a misericórdia do Senhor. Estou de pé, e tudo que tenho procurado fazer, procuro fazer em prol do reino de Deus. Não tenho a presunção de ser melhor do que ninguém, nem superior a ninguém, mas eu tenho consciência de que eu devo produzir para o reino de Deus, devo fazer o meu melhor, e é o que eu tenho procurado fazer, para servir de bênção e de referencial para toda uma geração de pastores jovens e até alguns numa certa idade, para a glória e honra do nome de Jesus. Os irmãos podem assentar-se. Na verdade, eu fui surpreendido por estas homenagens ao pastor Adeli. E me sinto muito honrado, pastor, porque eu aprecio essas atitudes que a igreja toma em homenagear o seu pastor. Eu dizia para o pastor aqui do lado, dizia para ele: pastor, ninguém sabe como é bom tudo isto para um pastor quando ele vive debaixo de pressões espirituais, sociais e de tantas coisas. E um momento desse era assim, é como beber uma água geladinha, gostosa, quando a gente está assim meio coisa. Na vida de um pastor isso é bênção. Então parabéns à igreja. Coisa linda de ver esse coralzinho de crianças aqui. O coralzinho é uma forma graciosa que eu quero dizer, afinadíssima, né? Afinadíssima, fiquei admirado, vi aquela menina ali solando, com uma voz afinada. Eu fui maestro quando comecei o meu ministério, fazia arranjos musicais, eu gostava de música a minha vida toda, e eu louvo a Deus por essas crianças, eu louvo a Deus pelo coral da igreja, pela orquestra, por todos vocês. Na verdade, eu não sabia desses festejos. O presidente, pastor Wellington Júnior, disse: pastor, eu queria que o senhor fosse pregar hoje lá em São Miguel com o pastor Adeli. Mas é claro, não tem problema, pastor, eu vou lá. Só que eu não estava tentando lembrar dele pelo nome. Eu disse: mas eu vendo o rosto dele, eu vou lembrar. Eu disse para o pastor: é claro que não tem como esquecer desse rosto amigo, dessa pessoa sorridente e
e muito cortês como é o pastor Adeli para vocês. Então, o que acontece? Eu orei a Deus hoje à tarde e pedi ao Senhor me dar uma palavra. Deus me levou a alguns temas e hoje eu cheguei à seguinte conclusão, de que em se tratando de uma reunião tão especial, em que os espíritos estão preparados exatamente para se alegrar com seu pastor pelo seu natalício, eu tive então a graça de me lembrar de um outro texto aqui no púlpito agora, e é o que eu vou fazer, e para tanto eu quero convidar os irmãos para abrirem, por favor, as suas Bíblias no Salmo 90, um versículo super conhecido. E nós vamos ler tão somente o versículo 12. E o versículo 12 nos diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Amém, igreja? Amém. Esse é o versículo base que eu quero falar a vocês sobre o que eu chamaria de a sabedoria do tempo. Ou poderia dar um outro título como contando os dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. A arte de contar em matemática implica em conhecer a ciência dos números. Porém, o ato de contar os dias tem a ver com a sabedoria do tempo. E tempo é o recurso mais delicado que uma pessoa, que um homem tem à sua disposição para vivê-lo de modo consciente e de modo sábio. É o tempo. Quando Moisés aqui neste salmo canta, faz essa poesia maravilhosa, ele canta, ele discorre o seu cântico sobre as limitações da vida humana. Na verdade, Moisés estava acendendo a luz da consciência do tempo para cada um de nós. Por quê? Porque ele sabia da brevidade da vida terrena. Por isso, o que é que ele fez? Ele confrontou em sua própria mente a eternidade de Deus e a brevidade da vida do homem. Duas coisas muito distintas. Ora, irmãos queridos, se o tempo confina o homem neste mundo e o faz refém da exiguidade da vida física, há poucos dias eu dizia para minha esposa: nosso tempo está diminuindo, está ficando menor. Nosso tempo está menor. E é verdade. A gente vai chegando numa determinada idade, vai sentir. Quando eu olho para um homem como aquele, pastor, com 98 anos de idade, eu fico com vergonha de dizer a minha idade. Fico com vergonha. Eu já não estou tão novinho assim. É uma bênção isso aí. É um privilégio de Deus viver todo esse tempo. Porque imagina quanto esse homem tem da sua experiência para contar aos mais jovens. Para Deus, o tempo não significa nada, porque Ele é um ser atemporal. Por ser um ser atemporal, o tempo não significa nada, não tem começo, não tem fim. Para sempre Ele é sempre o mesmo, nunca vai mudar esse modo de ser dele. Mas eu e você precisamos aprender a contar os dias, a viver o nosso tempo de forma consciente e inteligente. E enquanto que para o homem o tempo é, na verdade, a razão da sua vida, é o tempo. Eu olho para frente e disse: meu Deus, o meu tempo está terminando. Eu estou fazendo um trabalho hoje muito forte, que foi um desafio que eu recebi de Deus em primeiro lugar, e depois da Casa Publicadora, para preparar uma Bíblia de estudo feita por um brasileiro, que é a intenção, uma Bíblia teológica, uma Bíblia exegética, para ajudar especialmente aqueles que querem interpretar e entender a Bíblia.
E eu olho para frente e vejo tantos obstáculos que aparecem na minha frente para eu dar continuidade ao trabalho. E esses dias eu fiquei preocupado, pastor. Eu sou um homem saudável, não tenho doença nenhuma, e Deus está me abençoando. Mas eu disse: Senhor, por favor, me conceda saúde física e mental, para eu pelo menos tentar terminar esse trabalho da Bíblia de estudo, para eu ter o prazer de ver isto na mão da Igreja Assembleia de Deus no Brasil e outras mãos evangélicas. Por quê? Porque eu tenho consciência do meu tempo, porque eu estou aprendendo a contar os meus dias, e isso é fundamental para todos nós. E nesta oportunidade, nós aqui, quando nos deparamos com um homem de Deus, de pé, abençoado, que já desponta nos seus cabelos brancos uma certa idade, e traz para nós assim a luz de alguém saudável, alguém que serve ao Senhor com prazer, a gente é obrigado a avaliar os dias de nossa vida com quê? Com ações de graça. Ações de graça. Temos muito para agradecer ao Senhor por todas as coisas. Por isso esse conceito do tempo, exposto e apresentado por Moisés em seu canto, nos faz lembrar uma lenda muito interessante, que transmite uma lição de vida a todos nós. E a lenda é o seguinte: conta-se que um certo lorde inglês atravessava o deserto da Arábia, montado até num camelo, e de repente no meio daquele deserto ele encontrou uma caravana de árabes junto a umas poucas palmeiras e águas naquele deserto. Quando ele chegou ali, aquele lorde percebeu que o chefe daquela caravana era um sheik árabe, que estava sentado junto a uma palmeira, mas estava muito pensativo, e estava com um certo ar de tristeza a despeito de toda a riqueza acumulada que ele carregava nos seus camelos, e parava e colocava nas suas tendas. O lorde inglês, aproximou-se daquele sheik, o cumprimentou e perguntou-lhe: por que o senhor está tão pensativo e triste? O que aconteceu para você estar assim? O senhor é um homem tão rico, o senhor tem tantas preciosidades consigo. O sheik então disse para aquele lorde inglês que a sua tristeza era pela perda de uma joia raríssima, a qual jamais ele poderia reavê-la ou recuperá-la. Mas o inglês insistiu e disse ao sheik: eu poderia ajudar o senhor de algum modo? O sheik respondeu: não, meu filho, não. Agradeço sua boa vontade em querer ajudar-me, mas ninguém poderá fazer qualquer coisa por mim, porque eu perdi a mais preciosa de minhas joias e não há como recuperá-la. O inglês ficou pensativo: mas o que pode ser tão precioso assim? Ele retrucou o sheik e lhe disse: mas o senhor tem tantos camelos carregados de joias preciosas, das mais valiosas, e não lhe será difícil substituir aquela joia por outras tantas? O árabe então respondeu para ele assim: não é possível recuperar. Nada poderá substituir a joia que perdi, porque ninguém jamais fará outra joia igual. O inglês ficou curioso e perguntou-lhe: mas que joia é esta, tão preciosa, tão singular para o senhor? O sheik então lhe respondeu: meu amigo, esta joia foi trabalhada e feita na ouriversaria do templo. Era uma joia adornada com 24 brilhantes, e ao redor dos 24 brilhantes estavam encravados outros 60 brilhantes menores. Por isso acho muito difícil alguém fazer outra joia semelhante. E o inglês, mais curioso ainda, perguntou ao sheik: o senhor não acredita que possa adquirir uma joia igual com tanto dinheiro que o senhor possui?
Sheik então respondeu ao inglês: não, meu amigo, nada, absolutamente nada poderá ser igual, porque aquela joia perdida significava para mim um dia, e um dia que se perde não se encontra mais. Essa é a lição. Essa é a lição. Cada dia, cada segundo da sua vida é precioso. Se você não souber aproveitar para o bem da sua própria vida, para o bem da sociedade, e muito especialmente como crente, para o bem da obra de Deus e do reino de Deus, sem dúvida você terá perdido muitos valores. Por isso, meus irmãos, a sabedoria do tempo está em saber viver cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, cada milésimo de segundo. É preciso aprender a viver com graça, com inteligência, com consciência de ser. Deus concedeu ao pastor, ao aniversariante nesta data, a graça de viver esse momento de alegria e exultação na presença do Senhor, para que a contagem dos dias possa ser exuberante, feliz, porque Ele tem razões sobejas para agradecer a Deus, como já disse para todos vocês. No pastorado dessa igreja, ver a mão do Senhor estendida, abençoando a igreja, dando testemunho das coisas que Deus está fazendo através do seu ministério nesse lugar, nos faz pensar sobre o que é que nós podemos fazer para melhorar e aproveitar bem o tempo disponível que Deus nos dá. Às vezes eu olho para trás e disse: meu Deus, quanto tempo eu já perdi, quanto tempo eu já deixei de aproveitá-lo melhor, e não posso mais recuperá-lo. Tento atropelar o tempo da minha vida hoje, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas jamais vou recuperar o tempo perdido. Por isso o tempo de vida é muito importante, porque só faz aniversário o ser humano. Deus não precisa, não faz aniversário. Ele não precisa disso. Mas eu e você, nós vivemos cada dia, a cada dia. Então, em primeiro lugar, nós devemos refletir sobre tempo e memória. Tempo e memória. Eu falei para vocês que eu iria falar sobre a sabedoria do tempo. A sabedoria do tempo. E pensando nestas duas palavras, tempo e memória, e o seu significado, nós sabemos que ambas as palavras têm uma certa correlação na vida humana. Por exemplo, o tempo diz respeito à duração relativa das coisas que cria em cada um de nós, como seres humanos, a ideia do presente, do passado e do futuro. A gente, quando vai ficando um pouquinho mais velho, a gente tem uma tendência de esquecer tudo que aconteceu ontem, mas lembra tudo que aconteceu há 30, 40, 50 anos atrás. Não é verdade, pastor? Isso é interessante. As memórias vão se acumulando, porque tempo diz respeito a essa duração especial, ou seja, representa o período contínuo e indefinido no qual os eventos da nossa vida se sucedem a cada dia. Tempo é o que o Espírito de Deus quer dizer hoje para essa igreja. Essa palavra minha não tem um caráter apenas discursivo, ela tem, na verdade, um caráter espiritual, de conscientização de todos nós daquilo que nós devemos fazer. Por outro lado, temos a palavra memória. Memória. E memória significa faculdade de conservar e lembrar as coisas passadas e tudo aquilo que se acha associado à nossa vida no cotidiano. Isso é memória, é muito importante. A memória das coisas vividas ao longo dos anos nos leva a pensar, a raciocinar, a refletir seriamente sobre tudo o que somos e o que temos feito até então. Deixe eu dizer isso aos irmãos: as filosofias modernas,
rejeitam a ideia de trazer a lembrança, especialmente as memórias ruins, aquelas das quais gostaríamos de arrancá-los de nossa cabeça. Aliás, muitos psicólogos seguem determinadas escolas de orientação da psicologia e eles passam isso para as pessoas. Não, você tem que esquecer. Na verdade, isso tem sido até a mensagem de autoajuda que alguns buscam por aí na internet, e dos autores de autoajuda que dizem: não, esqueça o passado. Mas eu me lembro às vezes de uns sinaizinhos. Como é que eu vou esquecer do que aconteceu, de um cortezinho que eu tive uma vez aqui, numa experiência muito forte que eu tive? Uma cicatriz ninguém esquece. O segredo está: como você pode trabalhar com as memórias antigas e até mesmo aquelas ruins que você tenha passado, e está vivo hoje para olhar para trás. Meu Deus, eu venci, eu superei, eu estou aqui porque o Senhor me ajudou, porque o Senhor me deu vitória. Eu tenho um sinalzinho aqui cortadinho, que foi uma experiência que eu tive com uma endemoniada. Uma pessoa endemoniada. Há muitos anos passados eu fui com um pastor numa casa e tinha uma mulher que tinha uma possessão demoníaca enorme, de uma legião de demônios. E o pior de tudo, irmãos, ela vivia numa jaula de ferro dentro de uma casa de madeira, que a família teve que fazer porque ninguém podia chegar perto dela. Ela era uma mulherzinha pequena, que não estava pesando mais de 50 quilos, desnutrida de uma forma terrível. E esta mulher, os demônios a estavam matando pouco a pouco. E o pastor da igreja na cidade de Maringá, onde eu estive até recentemente, isso aconteceu em 1972, 73 mais ou menos. E eu estava lá para realizar uma cruzada evangelística, preparando aquela cruzada, quando então o pastor disse: pastor, eu recebi aqui o pedido para ir a uma casa onde tem uma mulher endemoniada. O senhor vai comigo? Vou, pastor. Uns 50 metros antes de chegar na casa, nós já sentimos a presença dos demônios de tal forma que a gente ficou arrepiado. Quando entramos, eles não levaram por uma porta da frente, levaram pelos fundos. E nos fundos da casa tinha uma cozinha grande assim, e havia no canto daquela sala enorme, aquela grade de ferro, uma jaula de ferro, que tinha assim cadeados fortes, e aquela mulher pequenininha lá dentro. Essa mulher, ela não tinha o menor senso de higiene, de qualquer coisa. Ela tinha os cabelos cheios de fezes, cheirava mal, a roupa rasgada, seminua, era um bicho, pior do que um bicho. E eu cheguei, olhei para o pastor e disse: pastor, o senhor é o pastor da igreja? Ele disse: não, mas o senhor é que veio para fazer a campanha. Tá bom, pastor, então vamos lá. E o pastor perguntou: o que é que o senhor quer fazer? Vamos orar daqui? Levantar a mão. Eu disse: não, pastor, não, eu quero entrar lá dentro da jaula. Aí eu chamei o pai de família e disse: por favor, o senhor abra esses cadeados aqui, que eu vou entrar. Não, pelo amor de Deus, o senhor não entre lá, porque ela tem uma força descomunal, vai lhe machucar e tal, e o senhor não vai gostar de... Se não, por favor, eu estou aqui em nome de Jesus. O senhor não convidou a gente para orar por sua filha que está ali endemoniada? Pois nós vamos orar, deixa eu entrar. Essa coragem é só o Senhor quem dá, é só o Senhor quem opera. E eu entrei naquela casa, entrei naquela jaula cheia de toda suja, todo imundo. Eles tentavam jogar água de longe para lavar e te deixar um pouco asseado aquele lugar, mas era um lugar mal cheiroso, terrível. E eu fui me aproximando daquela mulher,
E ela foi se encolhendo no canto da parede, se encolhendo. E eu senti que devia pôr a minha mão sobre a cabeça daquela mulher. E quando eu meti a mão, as unhas daquela mulher não eram unhas grandes, compridas, sujas. E ela feriu aqui, cortou meu dedinho aqui. Cortou, e os irmãos olharam aqui e ficaram preocupados. E Deus me deu autoridade e unção. E ordenei que os demônios fossem embora. E eles começaram a dizer: não, eu vou embora agora. Eu disse: não, eu quero que todos vão embora. Estou dando ordem para todos saírem ao mesmo tempo. Não quero ficar conversando com o demônio aqui. E aí, se desse jeito não dá, vamos embora. E foram embora e deixaram aquela mulher. Quando estava aquele trapo de gente, aquele pedaço de gente, de carne ali, sofrida, não tinha nem condições de ficar de pé. Então eu disse: agora, dê banho nessa mulher, corte o seu cabelo, limpe ela direitinho, dê comida para ela, desfaça dessa jaula aqui. O senhor não vai precisar disso. O senhor tem certeza? Eu tenho certeza. Desde que o senhor aceita Jesus Cristo como Salvador, o senhor e a sua família. E a família se ajoelhou na cozinha daquele lugar, e nós oramos, eles aceitaram Jesus como Salvador. Aleluia, 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 aleluia. E então a marca ficou aqui. Quando eu me lembro desse sinalzinho aqui no dedo, eu me lembro da endemoniada, mas me lembro da vitória que o Senhor me deu. Por isso, memória tem a sua importância na nossa vida. Tem a sua importância. O próprio Senhor ensinou ao povo de Israel e a nós, igreja, que as memórias nos ensinam a valorizar a disciplina de Deus no nosso comportamento cotidiano, como Deus nos ensina, através de algumas experiências, e algumas experiências se tornam tão fortes que elas ficam na nossa memória e não dá para esquecer. Se eu fosse contar experiências enormes que eu já tive, meu Deus do céu, eu não sou dos mais velhos, mas já estou com 57 anos de ministério. E no meu primeiro ano de ministério, enfrentei endemoniado de todo jeito que vocês possam imaginar. Todo jeito. E Deus me deu vitória. E quando eu me lembro, me dá uma saudade de andar de carroça, a cavalo, bicicleta, a pé. Porque eu sou daqueles obreiros que ainda acredito que um obreiro, quando se dispõe a obedecer a Deus, ele não vê dificuldade, ele não vê barreira para obedecer à vontade de Deus. E a minha memória, de vez em quando, vem assim. Quando eu estava vendo a alegria dos irmãos falando do que Deus fez aqui através da escola dominical. Meu Deus, eu sempre faço questão de dizer que a formação da minha vida teológica não foram exatamente nos bancos de escola, numa faculdade de teologia. Foi na escola dominical. Sabe, irmãos, eu fui à cidade de Rio do Sul, que meu pai foi pastor, e lá eu, como menino, Rio do Sul, em Santa Catarina, como menino, eu procurei: onde está a tia Amélia? Eu quero saber onde está a tia Amélia. Quem era a tia Amélia? Era minha professora de escola dominical. Que não faltava uma escola dominical, que me ensinou muitas verdades que ficaram fortes no meu coração e se tornaram a base para tudo que eu vim aprender depois. Foi na escola bíblica dominical. Traga os seus filhos para a escola dominical. E quando eu fui lá, muitos anos depois, já obreiro, pastor, pregando, eu disse: eu quero saber onde está a tia Amélia. Ela está bem velhinha, mas ela não falta a escola dominical, sempre alguém atrás, porque ela anda bem devagarinho e tal. Eu fui lá, quando cheguei na casa dela, olhou assim para mim: quem? É o Nai? É o Nai? Como o catarinense fala assim, meio cantado, né? É o Nai? Sim, tia, é o Nai, que veio lhe dar um abraço de muito carinho, de muita gratidão, porque a senhora conseguiu colocar muitas verdades no meu coração na escola dominical. Abracei a velhinha, beijei a velhinha nas bochechas dela, na testa dela, apertei contra mim. Mas assim eu não vou aguentar. Vai ter que me aguentar agora.
agora eu não sou mais aquele menino de 10 anos, eu sou agora um homem e sou um servo de Deus. Eu devo esta gratidão a Deus em primeiro lugar, e também à senhora, aos meus pais que me criaram na escola bíblica dominical. Deixa eu dizer isso para vocês: Deus nos ensina muitas coisas na vida. As intempéries da vida, os dissabores experimentados, as angústias sentidas às vezes, as frustrações e decepções que deixam marcas muitas vezes na nossa vida. Porém, não se vive só dessas experiências amargas. Tem gente que são a amargura em pessoa. Eu tinha uma irmã na nossa igreja, onde fui pastor lá em Brasília. Era chegar perto dela, ela franzia a testa. Tá tudo bem mesmo? Ela era a amargura em pessoa. Eu disse: irmão, você tem que parar de ficar franzindo a testa quando me vê. Eu sei que a senhora já sofreu muito, mas eu sei que Jesus ama muito mais. Por favor, dê um sorriso para mim. Ela ficava meio sem graça e dava um sorriso. Por quê? Ninguém pode viver de amarguras, de tristezas, de memórias ruins, mas podemos trazer à memória também, não apenas as coisas ruins que passamos na nossa vida, mas na nossa memória podem vir as alegrias, as grandes vitórias, as conquistas pessoais, as grandes bênçãos de Deus na nossa vida de saúde, da vida material, da vida emocional, da vida espiritual. Quando Israel obteve uma certa feita uma grande vitória sobre os exércitos de Amaleque em Refidim, está lá no livro de Êxodo 17, o Senhor ordenou a Moisés dizendo assim: escreve isto para memória e relata-os aos ouvidos de Josué. A memória para ser lembrada positivamente. Por isso a relação de tempo e memória, na data de hoje, especialmente no aniversário do nosso pastor, significa para esta igreja trazer à tona as vitórias que Deus tem dado através do ministério do seu servo. Isso é muito importante. Em segundo lugar, nessa escritura nós aprendemos alguma coisa sobre a contagem dos dias, que eu chamo de tempo e aprendizagem. Tempo e aprendizagem. Vejam só, o sentido da oração de Moisés, quando diz: ensina-nos a contar os nossos dias, sugere o quê? Sugere que cada pessoa deve conhecer a medida dos seus dias, e que um determinado dia, num determinado tempo, terá que prestar conta desse tempo diante de Deus no final da contagem. No final da contagem dos seus dias, você terá que se apresentar diante de Deus e deverá prestar contas do que você fez ou deixou de fazer. A vida toda é uma aprendizagem que revela a cada um de nós, a cada dia, a soberania de Deus e a sua misericórdia para conosco. Em 2009, eu estava pastoreando a igreja em Brasília, lá na cidade de Sobradinho, uma igreja abençoada, uma igreja que cresceu, que Deus abençoou. Eu era muito feliz com a igreja, eu estava muito acomodado na igreja que me amava, pastor. Mas o Senhor já havia falado comigo que Ele ia mudar a minha história de vida. E eu estava fazendo de conta que não estava ouvindo o Senhor falar. E estava empurrando assim com a barriga, sabe? Deus dizendo que o que eu devia fazer, eu não estava fazendo. Aí sabe o que aconteceu comigo? Eu estava muito cansado pelos trabalhos que estava fazendo e resolvi dar uma descansada. Eu vou passar uns 4, 5 dias, vou lá na cidade de Caldas Novas, que tem umas piscinas quentes. Vou lá tomar uns banhos, uns mergulhos, comer uma comida diferente e sair com a minha esposa. E tomei o carro e fui com a minha esposa. Quando estou quase chegando lá, são 300 quilômetros apenas,
30 quilômetros faltando para chegar lá em Caldas Novas, eu dormi no volante do carro. E quando eu dormi no volante do carro, não bati em ninguém, o carro não capotou, mas o carro rodou e foi parar numa depressão ao lado da estrada, e caiu de frente assim, e o carro deu perda total. Para os irmãos imaginarem, o seguro não pôde fazer nada com aquele carro, só vieram buscar depois os restos. E eu e a minha esposa saímos vivos do carro. A minha esposa saiu para o lado e eu estava com dificuldade para sair, pastor. Estava com dificuldade para sair do carro, porque eu fui parar no banco de trás, o banco da frente quebrou, a porta emperrou, não tinha nada que fizesse para sair. De repente chegou um casal, e o casal muito atencioso, casal novo, não tinha nada de uma estatura mediana como qualquer outra pessoa. A esposa dele foi, deu a mão para minha esposa, deu água para ela lá, não sei como foi, e ele veio do outro lado, onde eu não podia sair. Ele disse: está tudo bem com os senhores? Só não estou podendo sair daqui. Aí ele disse: eu vou tentar lhe ajudar. Este homem tomou uma mão, uma só mão, um só braço, pastor. Ele arrancou a porta do carro com tudo. Ele não era um musculoso, ele não era alguém assim especial. Tirou e pôs do lado e disse: senhor, vem cá. Ele me deu a mão, eu saí meio zonzo, não entendendo bem. Depois que a polícia rodoviária chegou, federal, e chegou também o corpo de bombeiros, viram aquela situação e disse: agora eu vou deixar o senhor por conta da polícia, que eles vão lhe ajudar e eu vou continuar a minha viagem. Ali Deus falou comigo. Ali Deus disse para mim, e permitiu aquele acidente, e não tirou a minha vida, nem da minha esposa, porque Deus tinha um plano comigo, e para eu obedecê-lo, eu precisei ser disciplinado pelo Senhor, para aprender a obedecer plenamente a sua vontade. E entendi que aquele homem e aquela mulher não eram outras pessoas senão anjos de Deus, que foram e deram a mão, que o homem não podia fazer aquilo. Ele foi embora, nunca mais vi, não sei quem é. Tentei descobrir se eu tinha, será que eu peguei o endereço, o telefone dessa pessoa? Foi embora, me deixou ali seguro. E então, naquela semana, pastor, eu tomei a decisão. Reuni o ministério da igreja, estou passando o pastorado da igreja esta semana. Mas pastor, o que aconteceu? O senhor trate conosco, o que aconteceu? Por favor, não sabemos. Não, nada. Eu estou feliz com a igreja. Agora o assunto é entre eu e Deus. Eu não quero que vocês discutam a minha decisão, que é uma decisão entre eu e Deus. E eu falei com a minha esposa concordou comigo, e foi assim. Em menos de 15 dias eu já estava passando o pastorado da igreja, que estava uma bênção a igreja, pastor. Não entreguei a igreja com crise, não entreguei a igreja com dificuldade nenhuma, não. Pelo contrário, estava muito bem. Por que Deus fez isso comigo? E eu aprendi, porque eu precisava obedecer. Era a disciplina do Senhor. E a disciplina do Senhor nem sempre é uma disciplina assim muito boazinha, de alisar cabelo e as costas da gente. É aquela que faz a gente se machucar um pouquinho, para lembrar que Ele é Deus, de que Ele é o Senhor, e de que Ele recupera. E por isso hoje que eu estou aqui, por causa disso. A vida toda é uma aprendizagem que revela a nós a cada dia a soberania de Deus e a sua misericórdia para conosco. O profeta Jeremias entendia este fato. Ele declarou certa feita que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por isso, a aprendizagem no contexto dessa escritura que li do Salmo 90 representa uma forma especial de Deus de lapidação da vida, do mesmo modo como se lapida uma pedra preciosa, porém bruta,
até tornar-se uma joia preciosa de valor. Nós temos que estar prontos para aceitar a lapidação do Senhor na nossa vida. Ele é que tem o poder de tirar os excessos. Ele é que tem o poder de fazer com que chegue ao miolo, centro da pedra, e dizer: essa pedra é preciosa mesmo, ela tem valor, ela não é uma semi-preciosa, ela é preciosa. Então o Senhor vai lapidando, através da palavra de Deus e através do Espírito Santo que vive na nossa vida. Por isso a vida de um cristão é lapidada pelo Espírito Santo, através do esmeril das lutas, das adversidades, dos contratempos, das angústias que passamos muitas vezes. A vida de um pastor não se resume num modo determinado, num modelo determinado, estático, que tudo é sempre a mesma coisa, não. Porque a sua vida tem uma dinâmica especial, tem a dinâmica do ministério, e isto implica em dizer que tem um contínuo processo de aprendizagem. A gente passa a vida toda e ao final da vida, no último suspiro, ainda estamos aprendendo. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Por isso, pastor, eu tenho consciência das minhas limitações. Eu não me deixo levar por determinadas vaidades e presunções, me achando tal, porque eu sei que o meu sucesso no púlpito só dependerá, em primeiro lugar, do Espírito Santo e do meu papel de servo do Senhor. E um servo não faz o que quer, não diz o que quer. A vida de um pastor é uma aprendizagem cotidiana, a cada dia, a cada hora, a cada minuto da sua vida. Assim como se toma, e volto a repetir, uma pedra bruta, preciosa, o Espírito Santo vai lapidando a vida do pastor com o esmeril, sabe do quê? Das adversidades, o esmeril das contrariedades, o esmeril das injustiças, às vezes, contra a sua vida. Quando eu era menino, eu desejava muito ser pastor, porque no ventre da minha mãe meus pais oraram e disseram: nós queremos que esse menino, Senhor, a criança que vem aí, seja tua, e nós vamos consagrar para a tua obra. E eu fui crescendo, amando as coisas da igreja. Aprendi a ler um pouquinho e a escrever antes de entrar na escola. De tanta vontade que eu tinha de ter uma Bíblia debaixo do braço, eu gostava de pregar. Quando eu cheguei nos meus 12 anos de idade, eu vi meu pai passar umas lutas. Eu vi umas maldades que fizeram contra ele. Eu vi meu pai quase morrer do coração por causa da calúnia maldosa de umas pessoas contra a sua vida. E eu sabia que ele era um homem puro de coração, verdadeiro, que não tinha nada que pudesse comprometer o seu ministério. E eu então pus no meu coração: eu não quero nunca ser pastor, não quero. E um dia eu vendo aquele negócio, meu pai chorando e minha mãe chorando ali, eu também saí chorando do quarto assim, mas eu pensei em voz alta, sem querer: eu não quero ser pastor nunca na vida. A minha mãe saiu dali no mesmo instante que ouviu falar: Nai, vem cá. Pegou no meu, olha para dentro dos meus olhos. Minha mãe com autoridade: olha para dentro dos meus olhos. Eu quero que você saiba que quando tu estavas na minha barriga, no meu ventre, eu e teu pai te apresentamos ao Senhor, porque tu serias obreiro dele, e tu serás aquilo que o Senhor quer que seja. Nunca mais quero ouvir você falar disso. Mas eu ainda fui teimosinho, nunca saí da igreja, nunca me desviei. Me dediquei na igreja à música, me tornei maestro muito novinho, fazia arranjos musicais para orquestra, para banda, para coral, e era aquele adolescente meio maluco assim, né? Então você imagina,
fazia de tudo e saía com uma forma. Assim, eu fugia de pregadores que pregavam sobre chamada de Deus, que pregavam sobre obra missionária. Quando eu começava a pregar, eu metia o dedo no ouvido, ou então saía para chorar lá fora. Eu não queria ouvir. Eu não queria ouvir. Um dia, Deus, o maior repentista, sabiam disso? O maior repentista não está lá no Ceará, nem na Paraíba, não. O maior repentista está lá no céu. Ele é o melhor. De vez em quando eu encontro alguma palavra que diz, de repente. De repente. No dia de Pentecostes, de repente. Aleluia. De repente aconteceu. E Deus fez esse ato repentino para me pegar de surpresa. A igreja de Blumenau, 1963, o coral jovem com 85 vozes, a orquestra, eu regia os dois e preparei um hino muito bonito, e o Senhor assim ungiu aquele hino, e a glória de Deus desceu sobre a igreja, e todos choravam ao ouvir aquele hino, e eu chorava enquanto regia, e eu dizia para mim mesmo, pensava comigo, para que ser pastor? Eu posso ser apenas um bom maestro na igreja. Eu não queria, mas estava naquele dia um dos homens mais extraordinários que o Brasil já teve aqui, pastor J.P. Colenda, de saudosa memória, um dos grandes pregadores mundiais na década de 60, 50 e 60. Quando ele foi missionário lá em Santa Catarina, no final da Segunda Guerra Mundial, ele resolveu ir para a Alemanha, destruída pela guerra nazista. E lá ele disse, vou levantar um instituto bíblico e preparar homens e mulheres para resgatarem a igreja do Senhor no meio dos escombros da Alemanha destruída. Fez. E naquele dia, acho que não tinha nem 20 anos ainda, eu estava com 17 para 18 anos. Eu nasci em 45, todo mundo já sabe a minha idade. Então, o que acontece? O pastor voltou e trouxe com ele um dos seus alunos, que era agora o pastor de uma grande igreja na Alemanha. E disse, eu não vou pregar. Quem vai pregar é o meu ex-aluno, que agora é pastor lá. Mas o alemão acho que estava meio travado por muito tempo, que não falava em língua. O homem destravou, meu irmão, e não parava mais de falar em língua, e punha a mão no peito e andava para um lado, tinha uns 2 metros de altura, vinha para um lado, vinha para o outro, falava em língua. Ele não conhecia uma palavra sequer em português. Quem iria interpretá-lo era o pastor J.P. Colenda, do alemão para o português. E de repente, aquele homem fala em português. Poucas palavras, pastor. E as palavras em português dele, sabe qual era? Era assim: Elianai, 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 eu te chamo pelo nome. Acabou a mensagem. Eu pensei que eu ia morrer naquele dia. Toda a igreja ouviu aquilo. E de repente o pastor J.P. quem é Elianai? É filho do Osmar. Osmar era meu pai que morou na casa dele, solteiro, como evangelista, e saía de bicicleta evangelizar. Vem cá, rapaz. Ele falava assim. Eu subi no púlpito tremendo, apavorado, e naquele dia eu me quebrei inteiro na presença do Senhor, e as mãos ungidas daquele homem foram suficientes para trazer à minha vida uma unção sobre a minha vida. Por isso eu sou pastor hoje, novinho. Eu me tornei um obreiro e não me arrependo um dia sequer, porque obedeço a voz do Senhor. Aquela experiência veio me ensinar que Deus, Ele trabalha com a gente, Ele ensina a gente. Eu era muito jovem e Ele disse, você tem que ir para a escola para aprender teologia, Bíblia, para se tornar um pastor experimentado e tal. Nesse processo, irmãos, de lapidação, é que o nosso ministério vai sendo lapidado. De repente o pastor vai sendo aperfeiçoado, a sua mensagem se torna clarificada para a igreja,
O seu coração se torna muito mais sensível, a sua mente vai se tornando muito mais aguçada, porque é o Espírito Santo quem vai trabalhando e lapidando na vida do seu ministro, do servo do Senhor. Amém, igreja? Em terceiro lugar, para terminar, há um terceiro aspecto da vida, da contagem do tempo, que nos leva a pensar sobre tempo e reflexão. Tempo e reflexão. O sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, ele refletiu sobre essa questão. Ele declarou dizendo assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes 3:2. Duas datas importantes da nossa vida nos levam a refletir sobre nós mesmos: no nosso natalício e quando a gente vai a um enterro. Quando a gente vai e assiste um ato fúnebre de uma pessoa querida nossa, todo mundo para pensar: quando é que vai acontecer comigo? Todos nós. Isso é a reflexão. Isso é a reflexão. No Salmo de Moisés tem essa impressão de que Moisés estivesse refletindo sobre a vida humana, e ele tinha até um certo pessimismo, porque Moisés descobre a exiguidade da vida do homem, a sua fácil degeneração, quando ele diz assim: os nossos dias são breves como o sono, os nossos dias são como a relva que brota ao amanhecer, germina, brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Meu Deus do céu. No Salmo 90, Moisés entendeu e reconheceu que nós só vivemos e sobrevivemos e subsistimos pela providência do Todo-Poderoso. Você está vivo e respira o ar que respira porque o Senhor providenciou para você esse tempo de vida para você ser agradecido. Um filósofo famoso, Jean-Paul Sartre, na década de 70, influenciou a cabeça de muitos jovens nas faculdades e universidades. E Sartre, ele foi identificado pelos seus pensamentos como o existencialismo moderno, porque ele não via a vida nada além da matéria. Cessou a vida, acaba tudo aqui mesmo. Essa era a ideia que ele tinha. Ele via o homem como uma ilha isolada, que ao morrer logo é esquecido. Por outro lado, irmãos, aqueles que conhecem a Deus, quem conhece a Deus aqui? Quem sabe que Deus é verdadeiro? Você pode dar um aleluia a Ele por isso? E se você o serve, sem dúvida você crê e vê a vida por um prisma totalmente diferente de Sartre. Nós aprendemos que nós somos muito mais que matéria. Amém, irmãos? Muito mais que matéria. O seu cachorrinho é matéria só. A vida que ele tem, a alma do seu cachorrinho, do seu gatinho em casa, é apenas uma vida, existência física. Existência física. Por isso, seu cachorrinho nunca vai morrer. Sabia disso? Heresia, né? Não é não. Quem vai morrer é você e eu. Nós vamos morrer. Porque morte é para nós. Morte é uma palavra, thanatos, quer dizer separação do material espiritual. A nossa alma tem mais do que o elemento físico, do que a existência física. A nossa alma tem um elemento moral e espiritual. Por isso nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Garanto a você que macaco nenhum foi feito à imagem e semelhança de Deus. Que outro animal qualquer jamais foi feito à semelhança de Deus. Quando eu vejo às vezes aquelas corridas de cavalo, os donos dos cavalos muito felizes e vaidosos, orgulhosos de que um cavalo seu, de raça, ganhou uma corrida, então eles gostam de contar proezas do seu cavalo. Esse cavalo é muito inteligente. De vez em quando parece que ele está pensando de que não quer fazer alguma coisa, ele não faz mesmo. Então a gente tem que saber como lidar. Cavalo pensar. As decisões de um cavalo estão na ração que você dá na boca dele.
as decisões têm a ver com um instinto natural do animal. Mas você tem muito mais que instinto animal. Você é um ser moral. Por isso você é parecido com Deus, porque Deus é um ser moral. Você é um ser espiritual, por isso você também é parecido com Deus. Nós não somos semideuses, mas nós somos a sua imagem e semelhança. Sabe o que quer dizer isso? O aspecto moral diz respeito ao ser que pensa, que decide, ao ser que tem vontade própria, tem livre-arbítrio, ao ser que tem sentimento. Isso é coisa da alma humana. Da alma humana. Na linha horizontal a gente vê, quando estuda sobre o homem na antropologia bíblica, a gente vê isso aí, a alma humana. Mas você tem alguma coisa especial dentro de você, que faz você ter uma relação não apenas horizontal, mas uma relação vertical. É o seu espírito com quem você fala e se comunica de modo especial. Aleluia, aleluia. Nós aprendemos que somos muito mais que matéria. Nós aprendemos que temos algo superior que nos torna seres relativos a Deus em termos de moral e de espiritualidade, como eu acabei de dizer. Fomos criados seres superiores a toda a criação irracional. Estamos acima das aves que voam no céu, acima dos animais terrestres, acima dos répteis e dos animais aquáticos. Somos de fato seres que aprendemos a pensar, a sentir e a tomar decisões. Por isso Deus nos trata de modo especial e singular. Aleluia. O tempo de vida que dispomos hoje nos faz refletir o quanto é bom servir ao Senhor e dar a Ele a glória que lhe é devida. Respiramos e nos movimentamos e somos o que somos porque Ele é o nosso Criador. Nossa reflexão sobre a vida e a morte nos dá a segurança garantida por Jesus Cristo de que nossa vida está escondida nele e nada temos a temer. É por isso que quando um ente querido entre nós falece, sabemos, prestamos as homenagens póstumas à pessoa que foi, mas já não é. Se ele foi fiel a Deus, está na presença do Senhor. Por isso o crente não faz escândalo nos enterros. Crente que faz escândalo porque não conhece a Bíblia, que não conhece o Deus, que não tem esperança. Mas o crente que tem esperança sabe, vai, que um dia eu vou me encontrar lá. Eu me lembro de uma mulher, esposa de um pioneiro, servo de Deus. O marido dela foi um dos grandes pioneiros da obra de Deus no estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, Camilo Pecla. E ela disse, quando eu fui no enterro e trouxe uma palavra diante de todos os familiares, para a família, e ela dizia assim: vai, meu velho, pode ir, logo logo vou me encontrar contigo lá. Só o crente é capaz disso. Só o crente tem esperança. Vale a pena a esperança da glória, irmãos? Vale a pena acreditar que um dia seremos ressuscitados e iremos ao encontro do Senhor? Vale a pena saber que o seu corpo não fica vagando por aí, nem vai para purgatório? Vale a pena você saber que a sua alma e espírito não se separam e vão estar na presença de Deus até o dia da ressurreição, na vinda do Senhor? Vale a pena. Vale a pena. Eu podia dizer muito mais, mas eu vou parar por aqui. Essa palavra estava por acaso comigo. Eu ia pregar outra coisa, ia pregar outra mensagem, mas Deus me levou a aproveitar esse momento, pastor, do seu aniversário, para fazer com que a igreja hoje aqui possa lembrar de uma coisa que é fundamental. Nós precisamos refletir sobre tempo e gratidão. Tempo e gratidão. O salmista Davi, no Salmo 103, declara a sua devoção a Deus, expressando todo o sentimento da sua alma numa atitude de gratidão, e ele diz:
bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Diz mais: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aleluia, 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 aleluia. É isso que Deus queria que eu trouxesse nesta oportunidade. Que o nosso pastor, o pastor de vocês aqui, que está sendo homenageado, que essa homenagem seja como um recado de Deus para a sua vida, de que o Senhor o ama, de que o Senhor o tem por precioso na presença do Senhor. A igreja que ama o seu pastor, ela na verdade ela está reconhecendo a sua autoridade pastoral, a sua autoridade espiritual. Por isso que nós da Assembleia de Deus, nós queremos muito que um pastor não é um mero dirigente de culto, não é alguém apenas para pregar e ensinar. Pastor é alguém que tem uma relação com Deus de modo especial, é uma autoridade delegada por Deus para reger a igreja. Se o pastor pisar na bola, se o pastor não corresponder à expectativa de Deus, Deus vai cobrar dele. Então não se atreva a querer fazer justiça com a sua boca, com a sua cabeça. Deixa Deus agir, que com Deus ninguém brinca, com Deus ninguém pode agir dessa forma. Ele é fiel e verdadeiro, Ele cumpre a sua palavra. Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe esse pastor, Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Como Jesus é bom, irmãos. Como Deus. Eu já ouvi alguém dizer que o nosso Deus é um Deus de surpresas. E realmente, eu não sou de fazer algumas citações, mas eu creio que realmente Deus nos surpreende. E nos surpreende com coisas melhores do que nós podemos imaginar. Glória a Deus. Como Deus trabalha. Tenho que agradecer muito a Deus. Glória a Deus. Pelo que Ele me proporcionou nesse dia. Glórias a Deus. E não somente a mim. Eu passo a entender um pouquinho mais o trabalhar de Deus. Deus não tem agraciado só a mim nesse dia, mas a toda a igreja. E certamente não seria eu tão feliz quanto sou por Deus compartilhar comigo e com a igreja o quanto Ele tem compartilhado nesta noite. Glórias a Deus. Louvamos a Deus pela vida e este ministério tão precioso do pastor Elinay Cabral. Somos gratos a Deus pela vinda dele aqui nesta noite.
agradecemos de todo o nosso coração a sua assimilação da indicação do nosso presidente, da nossa convenção geral, pastor Wellington Júnior, e o senhor estar aqui conosco, nos trazendo esta gloriosa porção da palavra de Deus. E eu nunca assim tive uma data, eu julgava talvez até diante das suas tantas ocupações, a liberdade, o atrevimento de querer marcar um compromisso com o senhor aqui num dia. Eu sei que o senhor não se negaria, mas talvez o senhor enfrentaria dificuldades com a sua agenda. Mas agora eu tenho certeza de uma coisa: a hora que nós precisarmos, nós vamos convidar. E talvez vai ser para um fechamento da nossa escola dominical aqui, viu, Roberval? Esses moços estão sempre com o senhor pelos congressos de escola dominical. Eles não faltam, viu, pastor Linel? E quem sabe numa hora aí eles vão levar um convite para o senhor lá no congresso. Olha, é tal dia, viu? E nós teremos o imenso prazer de recebê-lo aqui. Quero louvar a Deus pela vida do nosso presidente da nossa CGADB, pastor Wellington Júnior, e o vice-presidente do nosso ministério aqui na Igreja do Senhor no Belém, pela indicação do nosso pastor, da nossa congregação nesta noite, para ele estar cooperando conosco. Os irmãos, como eu, estão felizes por esta maravilhosa cooperação e esta preciosa porção da palavra de Deus que recebemos nesta noite. Podem dizer amém, irmãos? Amém. Querem juntamente comigo continuar orando pelo pastor Elenay Cabral, para que Deus o continue usando cada vez mais nas suas mãos, enquanto ele assim o quiser. Podem dizer amém, irmãos? Amém. E estão desejosos como eu de que numa breve oportunidade ele volte a estar aqui conosco, nos ministrando mais uma porção da palavra de Deus? Podem dizer amém, irmãos? Amém. Pastor amém. Glória a Deus. E meus irmãos, eu falo assim das vezes as nossas limitações em não convidar determinadas pessoas, porque nós conhecemos esses servos de Deus, como eles são requisitados, às vezes até pelas nossas convenções, pelos ministérios, mas eu conheço o pastor Elenay Cabral. Ele é esse homem que os irmãos conheceram aqui nesta noite. Nunca ouvi de modo diferente. Uma pessoa que tem temor a Deus, que tem compromisso com Deus e com a sua palavra, e é um homem que, como ele disse, ele sabe bem se portar no seu lugar como servo de Deus. Nós queremos agradecer o pastor Elienal pela sua estadia aqui conosco. Vou agradecer pessoalmente o nosso pastor, presidente da CGADB. Quero agradecer o nosso companheiro aqui, que tem trazido a sua esposa, irmã Vacina, isso, Edgar, irmã Vaci. Quero agradecê-los por este trabalho tão precioso que vocês fizeram também hoje à noite, trazendo o pastor Elenay até aqui. Meus queridos, nós vamos agradecer a Deus tudo quanto Ele por misericórdia nos tem concedido. Quero lembrar os irmãos que a turma diz que aniversário sem bolo não tem graça, né? Eu falo aqui para essa turma que eu anuncio aqui os aniversários todos os dias, mas quando eu pergunto do bolo, ultimamente eu estou meio desprestigiado em matéria de bolo, viu? Não, mas eu falo em tom de brincadeira, porque bolo também tem limite, né? Não pode ser todo dia, toda hora, né? Mas hoje tem bolo.
Então, os irmãos, por favor, nós vamos agradecer a Deus. Permaneça no seu lugar, que alguém estará servindo, é isso? Alguém estará servindo. Raquel, é isso mesmo? Irmã Cleia, é isso mesmo? Alguém estará servindo o bolo? Amém, irmãos. Tem bolo e talvez tenha até alguma coisinha a mais, viu? Então fique no seu lugar que você não vai se arrepender, viu? Muito bem, nossos irmãos, nossa equipe de apoio estará cooperando conosco, levando uma pequena lembrancinha para os irmãos, para você comemorar ainda melhor junto comigo. Meus irmãos, nós queremos fazer um convite aqui nesta noite. Há entre nós, porventura, alguém que ainda não sendo crente em Jesus, quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite? Se houver aqui no auditório, levante a sua mão comigo, porque nós oraremos em teu favor. Tem alguém entre nós? Através das nossas redes sociais, alguém que tem acompanhado-nos nesta reunião, tem ouvido a palavra de Deus de uma forma tão preciosa. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal forma que alcancemos. É isso mesmo. Que alcancemos. Glórias a Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias. Você tem um tempo determinado por Deus. Já ouvimos aqui nesta noite. Tudo tem o seu tempo determinado. E você não é superior à vontade de Deus. Os teus dias são determinados. Então, conte bem estes dias, de tal forma que você tenha um coração sábio. E um coração sábio, ele certamente estará voltado para o autor da vida, que a tem te preservado até aqui. Então, aí aonde você estiver, você diga a Deus, a Jesus: Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo como meu Salvador, eu entrego a minha vida a ti, quero ser teu servo, e a partir de hoje tu serás o meu Senhor. Perdoe os meus pecados, me lava no teu precioso sangue e escreve o meu nome no livro da vida nos céus. Se você fizer isto, você acaba de alcançar um coração sábio, por saber que os seus dias terão fim e que na eternidade você continuará numa outra esfera de uma vida que só Deus pode abençoar para nela estar. Receba Jesus como seu Salvador, e a sua vida certamente será uma vida vitoriosa em Deus. Queridos, fiquemos em pé e vamos agradecer a Deus tudo quanto por misericórdia Ele nos tem concedido. Pastor Edgar, ore a Deus conosco aqui, encerrando a reunião. Oremos. Soberano eterno Deus, Altíssimo Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse culto abençoado, ó Pai amado. Muito obrigado por essa palavra, ó Pai Todo-Poderoso, que o Senhor colocou no coração do teu servo para esta noite, para este momento, ó Pai Todo-Poderoso, para esse trabalho realizado aqui nesta noite. Pai, nós te louvamos por tudo, ó Pai, te agradecemos do nosso profundo coração. Te pedimos agora que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, ó Pai, nos guarda, nos cubra com teu sangue, nos dê uma semana abençoada na tua presença, ó Pai amado. Também te peço pelo
pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pai, que o Senhor continue ajudando ele, ó Pai Todo-Poderoso, restaurando a sua saúde, ó Pai. Te peço também pelo pastor Adeli, ó Pai, que está completando idade nova. O Senhor continue abençoando ele, a sua família, a sua igreja, a qual o Senhor confiou ao teu servo, Pai. Nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. O grande e imensurável amor de nosso Deus e Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, e todos possam dizer amém. Amém.